A paz do Senhor Jesus vem estar em cada coração, amém? Eu quero, antes de falar da palavra de Deus, fazer uma oração. Vamos orar então agora. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença agora e peço que o Senhor me perdoe, Senhor, todos os meus pecados que eu cometi por pensamento, por palavra, por atos. E que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, Pai, falando através da Tua palavra com cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra venha nos trazer entendimento, Senhor. Que a Tua palavra venha nos trazer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que a Tua palavra venha nos libertar. Que a Tua palavra venha nos salvar. E que a Tua palavra venha curar. Em nome de Jesus. E que todo mal, todo impedimento venha cair por terra. Bata no Teu sangue. E que toda seta do maligno bata no Teu sangue e caia por terra agora. Em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Então, o que eu tenho, que Deus colocou no meu coração para falar nesta manhã, está em Romanos, no capítulo 8, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo de Deus, né? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui Deus diz que Ele enviou seu Filho Jesus em forma, em ser humano, né? Mas ele não havia nenhum pecado nele, não havia nenhum pecado nele. Porque ele andava no Espírito Santo de Deus. Aqui está Espírito em letra maiúscula, né? E que nós também andemos em Espírito e não na vontade da nossa carne. E também diz no versículo 10, Romanos 8, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém?
E também lá em Gálatas, no capítulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, no capítulo 5, versículo 16 em diante. Aqui diz: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticarem. Mas o fruto do Espírito é. Então aqui, irmãos, Deus ele condena todas essas práticas, todas o que ele deixou na palavra dele aqui, que ele condena tudo isso, que não vai herdar o reino de Deus. Se a pessoa se arrepender e se converter do seu mau caminho e não fizer mais isso, aí, né, quando o Senhor Jesus vier buscar ela, vier chegar a hora dela partir em Cristo Jesus, dela morrer, se vier chegar a hora, né, dela morrer, aí, se ela se arrepender antes, aí o Senhor Jesus veio para remir todos os pecados. Aí a pessoa morre salva. Mas se a pessoa também se converte dos seus maus caminhos, ela não pode mais fazer essas coisas que Deus está falando na palavra dele, que nós não devemos fazer mais isto. Nós temos que tirar da nossa vida isso. Não andar segundo a carne, a vontade da carne, sim a do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Amém? E aqui Deus diz: mas o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Não devemos mais fazer tais coisas. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Então, nós não podemos mais fazer nenhuma dessas coisas que a palavra de Deus está dizendo que a gente não fazer. Então, por isso que a palavra diz: vigiai e orai. Então, nós temos que andar em espírito e não na carne, porque a carne traz a concupiscência, a carne traz o pecado. E o pecado traz a morte. A morte que significa que nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. Aquele que comete o pecado, Deus se afasta dele. Aí, se você se voltar para Deus, ele se voltará para vós. Amém? Ele dá livre-arbítrio para a gente viver. Dá. Você tem livre-arbítrio, né? A gente, como o que está em pecado fala, né? Deus me dá livre-arbítrio. Ele dá livre-arbítrio. Aí você tem a escolha. E se você morrer hoje? Nós não sabemos a hora que nós vamos partir. Eu não sei a hora que eu vou partir. E se eu tiver no pecado, e eu não me arrepender, não der tempo de me arrepender, a Bíblia diz que são 2 caminhos. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Aí a gente é que escolhe, né? Você escolhe ir para o céu, se de repente você morre e você não pediu perdão dos seus pecados, você morre, você vai para o inferno. Se você está em pecado, fazendo tudo que não agrada a Deus, sendo uma pessoa má, de coração mau, coração duro, você vai morrer e vai para o inferno, né? Então, eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus fala, né? Que nós não devemos andar segundo a carne, que a carne traz o pecado, né? Pende pro lado do pecado. E o Espírito Santo, não. Ele traz, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, dele ser fiel a Deus, ser fiel às pessoas, né? Não ser enganador, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E porque Jesus, né? Ele é a lei, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andaremos também em Espírito, fazendo aquilo que agrada a Deus. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém? Então, todas essas coisas é abominável aos olhos do Senhor. Aí nós que escolhemos. Ou o bem ou o mal. E se nós morrermos agora, você que escolhe para o inferno ou ir para o céu. Não tem 2 caminhos. Não dá tempo de você falar, Senhor, mas eu fiz, eu sou pecador, eu fui pecador, eu não sabia disso, não sabia que não podia fazer, mas agora você está sabendo que não pode. Nós temos que pôr na nossa mente, no nosso coração, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, ao pecado, e nós não podemos servir ao que não é pecado. Temos que servir ao que não é pecado, ao que Deus se agrada. Amém? Então, aqui nós temos que pedir para Deus
sempre nos livrar. Nós temos que desviar do caminho do mal, desviar do pecado. Ele vai vir, ele tá aí. Porque o diabo veio aí, né, para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas nós não podemos dar lado, né? Lado para o pecado, lado para tudo isso, que aqui em Gálatas 5, no versículo 16 em diante, a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer. Amém? Então, eu não tô condenando ninguém, não tô falando de ninguém, da vida de ninguém. Eu tô falando da palavra de Deus, do que Deus, né, fala aqui na palavra dele. E que nós possamos, a cada dia, estar mais na presença dele. Estar buscando o Espírito Santo a cada dia e deixar o desejo da carne. Amém? E que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar vitória, que Deus venha nos renovar a cada dia, renovar a nossa fé, porque no mundo em que nós vivemos é só pela graça, misericórdia, pela fé em Cristo Jesus. Senão a gente não aguenta, não. Mas nós temos que nos esforçar, né? Esforça-te que eu te ajudarei, né? Diz o Senhor. Agora, se você quer, escolhe. Se você quer o bem, amém. Se você não quer, aí é você quem escolhe. Deus, ele dá livre-arbítrio para você escolher. Só que depois, aí não vai poder fazer nada, né? Aí que nem a palavra de Deus diz lá do rico e do Lázaro, né? Aí o rico morreu Lázaro, e ele foi pro seio de Abraão. E o rico foi pro inferno. Não tô falando, né? A palavra de Deus não condena quem tem riqueza, mas quem põe o coração na riqueza e esquece das coisas de Deus, né? E não faz aquilo que Deus manda, que o Espírito Santo de Deus manda, né? Deus condena o que faz o mal, com o dinheiro, e não o que faz o bem. Aí, o rico falou, ai, Lázaro, manda que pai Abraão, que pai Abraão, mande falar para minha família lá, né, que aqui é horrível, né, que no inferno vai queima no lago de enxofre por toda a eternidade. Aí, Lázaro diz, né, que lá já tem os profetas, os profetas que estão falando da palavra de Deus. Se eles não quiserem ouvir, não vai poder fazer nada. Ele não pode fazer nada. Ele não pode mandar alguém de onde ele está falar com as pessoas que estão aqui na terra novamente. Não pode. Então, que nós possamos pensar bem nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos aqui enquanto estamos vivos, né? Depois de morto, eu quero estar na glória celestial. Eu não quero estar no inferno, não. Eu quero estar com Cristo Jesus, usufruindo das bênçãos de Deus que Ele prometeu lá no céu. Então, que nós possamos refletir bem na palavra de Deus, que está em Gálatas 5 e que está em Romanos 8. Amém? A escolha é nossa. E que nós possamos escolher estar no Espírito.
e não na carne. Nós somos carne, nós nascemos carne, nós somos pecadores. Mas nós temos entendimento. Nós não somos igual os animais irracionais. Nós temos raciocínio, nós temos entendimento, e nós temos que orar, pedir a Deus cada vez mais sabedoria, pedir para Ele nos livrar, né, de todo mal, nos livrar do mau caminho, nos livrar da concupiscência da carne. Nós temos que orar e Deus nos ouve. É só a gente orar. Só a gente pedir a Deus, se colocar na presença de Deus e pedir perdão e pedir para Ele nos abençoar, nos livrar do desejo da carne, do desejo do pecado. E Ele nos livra. Ele nos livra. É só a gente pedir. A Bíblia diz pedir, pedir, dar-se-vos-á. Amém? O que pede, conta, o que busca, acha, o que bate, abrir-se-vos-á. Então, que nós possamos estar sempre na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, e deixar o desejo da carne de lado. Amém? E que Deus venha nos abençoar a cada dia mais. Eu quero que a cada dia que Deus venha colocar desejo no nosso coração de cada dia ler a palavra dele. Abrir a Bíblia, começa em Gênesis, vai. Quando você vê, você já leu a Bíblia. Vontade a gente não tem mesmo, né? A gente tem que pedir a Deus para que Ele coloque no nosso coração desejo de ler a palavra dele, né? E que a gente venha ler. Que a gente venha ler a Bíblia em tempo e fora de tempo. Amém? E assim o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos fortalecendo, vai nos levando para o caminho do bem. Sempre para o caminho do bem. Amém? Então, que Deus venha estar conosco todos os dias das nossas vidas. Assim como Ele prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mas ande na minha presença, Ele diz. Amém? Que nós possamos estar todos os dias na presença de Deus. Amém? É o que eu peço de coração, é o que eu peço em nome de Jesus. Que nós possamos estar na presença de Deus a cada dia. E que Ele nos afaste do mal também a cada dia. Amém? Então, é essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje para falar. Que Deus venha abençoar o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém? Então, fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus. Amém?